A fotossíntese e a respiração celular estão entre os processos mais complexos que a gente estuda em biologia no ensino médio. E uma coisa muito interessante a respeito desses dois fenômenos metabólicos, energéticos, é que eles são complementares. Às vezes a gente estuda esses dois assuntos e não percebe esse detalhe que é crucial para a compreensão de todo o metabolismo energético em si. Então vamos lá, vamos fazer um comparativo entre mitocôndria e cloroplasto, respiração celular e fotossíntese. Eu me chamo Guilherme, eu sou professor de biologia e te convido. Vem comigo! Se liga nesse comparativo que ele é muito importante, preste atenção. De um lado a gente tem uma organela chamada de cloroplasto, responsável por um processo chamado de fotossíntese, e do outro lado a gente tem a mitocôndria, responsável pela respiração celular. O que a gente vai fazer aqui é um comparativo entre essas duas vias metabólicas, mas preste atenção antes numa informação super importante, que inclusive já foi cobrado no Enem. A gente tem para essas duas organelas aqui uma origem diferente do usual. Muito provavelmente no passado essas organelas eram seres vivos na forma de bactérias e surgiram dentro das células rudimentares eucariontes por uma endossimbiose. Como assim, prof? Provavelmente nós tínhamos uma célula precursora da célula eucarionte, tipo uma amebona. E essa ameba se alimentava a partir de processos de fagocitose. Então ela ia fagocitando uma bactéria ali, uma proteininha ali, uma outra bactéria lá, e ela vai digerindo esses compostos que ela fagocita. No entanto, talvez em algum momento a gente teve uma ameba englobando uma bactéria e ao invés de digerir essa bactéria, ela resolveu estabelecer uma parceria. Claro, eu estou ilustrando isso, mas esse evento com certeza aconteceu ao acaso. Não foi a amebinha lá que pensou, vou fazer uma parceria com a bactéria. Isso acontece ao acaso. E aí essa parceria estabelecida fez com que a bactéria começasse a viver dentro da ameba. E aí fornecia à ameba alguns componentes importantes, enquanto que a ameba fornecia à bactéria também alguns componentes importantes. Vamos pensar, por exemplo, na mitocôndria, que se originou de uma bactéria que fazia respiração celular. A amebinha disse, mitocôndria, fica aqui protegidinha dentro de mim, eu te forneço glicose, eu te forneço oxigênio e você me dá em troca o ATP. E assim se estabeleceu essa parceria endossimbiótica. A mesma coisa para o cloroplasto. Prof, com base no que você afirma que isso provavelmente aconteceu? A gente tem algumas evidências. As três mais importantes estão aqui. Tanto o cloroplasto quanto a mitocôndria possuem DNA próprios e ribossomos próprios. O DNA que a gente encontra nessas organelas é muito parecido com o DNA bacteriano. É um DNA circular. Ele não tem começo, ele não tem fim, ele é um círculo. A molécula de DNA, aquela dupla fita, ela começa e termina no mesmo lugar. É um círculo que se enovela e fica centralizado dentro da estrutura da organela. Outra coisa curiosa é que ele tem ribossomos próprios e ribossomos muito parecidos com os ribossomos bacterianos. Eu não sei se você sabe, mas existe uma leve diferença entre o ribossomo bacteriano e o ribossomo da célula eucarionte. E por incrível que pareça, a gente tem aqui ribossomos bacterianos, tanto no cloroplasto quanto na mitocôndria. Isso quer dizer que eles têm um metabolismo proteico próprio, ok? E a gente também tem uma outra evidência interessante, é que essas organelas têm uma dupla membrana. Uma membrana provavelmente da bactéria ou do ser semelhante a uma bactéria que foi endocitado e a outra membrana que fica ao redor é a membrana do processo de fagocitose. Então imagine que eu sou a ameba, aí eu englobo alguma coisa, eu vou criar uma membraninha ao redor daquilo que eu englobei e essa membrana se preservou, por isso a gente tem uma dupla membrana no cloroplasto e uma dupla membrana também na mitocôndria. Agora vamos fazer o comparativo, que essa é a parte mais importante. Quando a gente estuda fotossíntese, vamos pensar até em aula de ensino fundamental. A gente estuda um processo que é o meio pelo qual a planta fabrica o seu próprio alimento. É isso que a gente aprende na escola, né? A planta fabrica o seu próprio alimento. Então vamos pensar um pouquinho. O que uma planta vai precisar para realizar o processo de fotossíntese? São três coisinhas. O que a planta precisa? Ela precisa de energia luminosa, na forma de luz. Ela precisa de gás carbônico e ela precisa de água. A planta, para fazer fotossíntese, precisa de luz, precisa de gás carbônico e precisa de água. Esquece esse lado do meu esquema. Olha só daqui para lá. O que o cloroplasto vai precisar para fazer a fotossíntese? Energia luminosa, gás carbônico e água. É a setinha que está chegando ao cloroplasto
com esses dois compostos aqui. E aí o que a planta faz com o processo de fotossíntese? Bom, ela vai pegar gás carbônico, vai pegar água, vai pegar luz e vai produzir o seu próprio alimento, que é a glicose, e gás oxigênio. Olha que sensacional! Então o cloroplasto precisa de CO2 e água, além da luz, e produz glicose e oxigênio. Setinha entrando, setinha saindo. Agora vamos para o outro lado. Na respiração celular, o que é que a mitocôndria precisa? Bom, ela precisa de um combustível, ela precisa de uma fonte de energia, que é a glicose. Ela precisa de oxigênio e com isso ela fabrica o ATP, que é a moedinha energética da célula, e libera água e gás carbônico. Olha que legal! Setinha chegando à mitocôndria com glicose e oxigênio, ela está liberando ATP, também liberando água, também liberando CO2. Então percebam que são processos nitidamente antagônicos, processos que são o contrário um do outro. De um lado você tem entrada de energia na forma de luz, entrada de água e gás carbônico, saída de glicose e oxigênio. No outro processo, você tem entrada de glicose, de oxigênio e saída de água, de CO2 e de energia na forma de ATP. Olha só que maravilhoso, né? Um último detalhe, uma última coisa importante para vocês. Tá vendo essas setas aqui no meio? Viu que eu desenhei em laranja, desenhei em verde? Por quê, prof? Olha só. O verde está representando para nós o processo de fotossíntese e o laranja está representando a mitocôndria com a respiração celular. Na respiração celular, a gente pega a glicose e converte em CO2. Então a glicose que a gente adquire através do nosso alimento vai virar gás carbônico. A gente pega o oxigênio que vem pela nossa respiração e converte ele em água. Ó, cuidado, o oxigênio não vira gás carbônico, o oxigênio vira água. Na fotossíntese, ocorre a mesma coisa, só que em sentido contrário. Você vai pegar a água e na fotossíntese converter em oxigênio. Você vai pegar o gás carbônico e não vai converter em oxigênio. Na fotossíntese você pega o gás carbônico e converte em glicose. As setinhas estão representando isso para vocês. Esse esquema é maravilhoso, super importante. Eu espero que você tenha ele anotado aí, porque realmente às vezes ele pode salvar você. Beleza? Espero que você tenha gostado da aula e até a próxima. Esse projeto é aberto. As aulas colocadas aqui são abertas para todo mundo que tem interesse em estudar biologia, seja para passar num vestibular, seja para tirar uma boa nota na prova, ou seja, simplesmente pela curiosidade. Mas claro, eu dependo e a nossa equipe depende do seu apoio para que o projeto se mantenha. E o seu apoio é muito simples de ser feito. Você pode se inscrever no canal, pode dar um like nesse vídeo, pode compartilhar ele com os seus amigos. Isso é muito importante pra gente. Ah, se você quiser apoiar ainda mais, clica ali em Seja Membro. Assista o vídeo de como funciona o nosso clube de membros e seja bem-vindo.